O sol queimava sem piedade sobre o campo aberto, levantando uma poeira dourada que dançava no ar. No vilarejo de São Domingos, aquele sábado era dia de leilão, um evento aguardado por fazendeiros, curiosos e comerciantes que viam na praça o ponto alto da semana. O velho galpão de madeira estava lotado. Homens de chapéu, mulheres com vestidos floridos, crianças correndo entre as carroças. O som dos bois, o tilintar das correntes e o cheiro de palha misturavam-se ao burburinho de vozes animadas. Mas entre os animais robustos que seriam vendidos a peso de ouro, havia um que destoava completamente. Preso a uma estaca, num canto empoeirado, estava um burro magro, com o pelo sem brilho e as costelas visíveis. Mancava da pata dianteira, e uma das orelhas pendia caída como se houvesse desistido de ficar em pé. O olhar era triste, cansado, mas ainda assim havia algo ali, um lampejo de dignidade, uma centelha teimosa que o tempo e o sofrimento não conseguiram apagar. Ninguém queria se aproximar. Alguns riam, outros apontavam, como se o simples fato daquele animal existir fosse motivo de piada. "Olha só, o burro quebrado!" zombou um homem de voz alta, arrancando gargalhadas de quem estava por perto. "Esse aí mal aguenta puxar um carrinho de mão. Deviam dar de presente pro coveiro", disse outro entre risadas. O leiloeiro, um sujeito baixo, de bigode grosso e dentes amarelados, tentou disfarçar o desinteresse que sentia. "Senhores, próximo lote, burro macho adulto dócil e acostumado ao trabalho." Mas o tom de ironia era evidente. Ninguém levantou a mão. Ninguém perguntou o preço. O silêncio constrangedor foi quebrado por novas risadas. O dono do animal, um homem simples, chapéu desbotado e calos nas mãos, observava de longe, inquieto. Ele havia trazido o burro por necessidade. A seca o obrigara a vender o pouco que restava. Mas, no fundo, esperava que alguém o enxergasse diferente. Aquele burro chamado Bento o havia acompanhado por anos, ajudando a arar a terra, carregar água, transportar lenha. E agora, velho e doente, era tratado como lixo. O homem mordeu os lábios e desviou o olhar, incapaz de assistir àquele espetáculo de desprezo. Foi então que, no meio da multidão, uma figura diferente apareceu. Um homem alto, de terno simples, mas de postura firme, caminhava lentamente entre os lotes. Ninguém o conhecia. Seu rosto era calmo, mas os olhos tinham algo de profundo, como quem já havia visto o pior da vida. Caminhava com uma bengala, o passo levemente arrastado. Havia algo de misterioso nele. Não era dali. Quando chegou perto do burro, parou. O animal levantou a cabeça como se o reconhecesse de algum lugar. O silêncio se fez por um instante. O homem se abaixou, tocou o pescoço do animal e passou a mão sobre o focinho. O burro não se afastou. Apenas suspirou e encostou o focinho na mão dele, em um gesto de confiança quase humana. "Quanto por ele?" perguntou o estranho, sem tirar os olhos do animal. O leiloeiro riu, achando que era brincadeira. "Esse aí pode levar por 200. Tá mais para peso de carne do que para trabalho." As pessoas riram de novo. O homem apenas tirou a carteira do bolso, contou as notas e entregou o dinheiro. O silêncio foi imediato. O leiloeiro piscou surpreso e perguntou: "Tem certeza, doutor? Esse aí não vale o que come." "Nem tudo que tem valor precisa servir para alguma coisa", respondeu o homem em tom firme. O burro, como se entendesse aquelas palavras, ergueu as orelhas. Alguns dos presentes cochicharam, chamando o homem de louco, excêntrico ou simplesmente ingênuo. Mas ele não ligou. Pegou a corda, passou a mão no pescoço do animal e o conduziu lentamente para fora do galpão. Ninguém sabia seu nome. Ninguém sabia de onde viera. Apenas o viram desaparecer pela estrada de terra, com o velho burro mancando ao seu lado. Atrás deles, o riso de deboche se misturava ao som do vento e dos sinos das carroças. Mas havia algo naquela cena que, sem que percebessem, ficaria gravado na memória de quem viu. Um homem estranho, um burro desprezado e uma sensação silenciosa de que, de algum modo, aquele encontro não era um acaso. Porque às vezes o que o mundo rejeita é exatamente o que o destino escolhe
para ensinar o verdadeiro valor das coisas. O homem misterioso conduziu o burro mancando lentamente por entre a estrada de terra que levava à sua propriedade. Ninguém na cidade sabia seu nome, e ele não parecia se importar em ser reconhecido. Para ele, aquele animal não era apenas um burro velho e quebrado. Havia algo naquele olhar cansado, naquela postura silenciosa e teimosa, que falava mais do que qualquer palavra poderia expressar. Era como se o burro tivesse sobrevivido a muito mais do que qualquer um ali poderia imaginar. E o homem sentia, de forma inexplicável, que tinha um propósito a cumprir ao resgatá-lo. Ao chegarem à fazenda, o contraste com o vilarejo era evidente. As cercas eram altas. As árvores antigas e majestosas lançavam sombras sobre o terreno. A casa principal tinha arquitetura simples, mas cuidadosamente mantida, e pequenos detalhes indicavam riqueza discreta. Canos de cobre, uma pintura recém-feita, flores cultivadas com zelo. O burro, apesar da idade e das feridas, parecia sentir-se seguro ali, respirando o ar fresco, sem o cheiro de poeira e risadas maldosas que marcavam o leilão. Ele relinchou baixinho, como se agradecesse, e o homem sorriu. Nos dias seguintes, a rotina começou a tomar forma. O burro que recebeu o nome de Amadeu foi cuidadosamente alimentado com ração especial e pasto fresco. O homem construíra um pequeno curral adaptado para suas necessidades, com rampas baixas para que não se machucasse mais. Cada gesto de cuidado era meticuloso, feito com paciência e uma atenção que parecia quase terapêutica. Amadeu, por sua vez, respondia com gestos sutis de confiança. Encostava a cabeça nas mãos do homem, seguia suas ordens simples e, aos poucos, levantava as orelhas com curiosidade. Enquanto isso, o homem misterioso observava algo que poucos perceberiam. Ele próprio carregava feridas invisíveis, lembranças de perdas e escolhas difíceis que o tempo não curara. E, de algum modo, Amadeu parecia compreender essas cicatrizes. O animal cego de julgamentos, rejeitado pelo mundo, oferecia uma companhia silenciosa que permitia que ele se abrisse de forma inesperada. Nos longos períodos em que caminhavam pelo pasto, conversava com Amadeu sobre assuntos que ninguém mais saberia. Memórias de família, sonhos interrompidos, medos que mantinha escondidos sob a aparência firme e controlada. Foi em uma dessas tardes, enquanto o sol se punha e pintava o céu de tons dourados e laranja, que o homem percebeu algo incrível. Amadeu, o burro que todos consideravam inútil, começou a mostrar sinais de inteligência e sensibilidade que não se esperaria de um animal envelhecido. Ele entendia comandos simples, mas também respondia a gestos e ao tom de voz com uma precisão quase humana. Em um momento, quando o homem caiu no chão tentando consertar um portão, Amadeu se aproximou e, cuidadosamente, pressionou o focinho contra seu braço, como se quisesse ajudá-lo a se levantar. Aquilo causou um arrepio. Não era só um burro velho. Era um companheiro com empatia, com vontade de participar da vida de quem o resgatara. Aos poucos, notícias da fazenda começaram a chegar ao vilarejo. Alguns curiosos se aproximavam, tentando entender o que aquele homem havia visto no burro quebrado, que todos haviam ridicularizado. Alguns riam, outros permaneciam incrédulos, mas o que era mais impressionante não era o aspecto físico do burro, nem seu passado negligenciado. Era a transformação silenciosa que ocorria diante dos olhos de quem ousasse reparar. O burro rejeitado estava florescendo sob cuidados, mostrando um brilho e uma força de espírito que ninguém imaginara. O homem, observando de longe, percebeu que aquele vínculo ia muito além de um simples resgate. Ele próprio sentia-se curado, revigorado, como se cada dia com Amadeu apagasse um pouco da dor e da solidão que carregava.
O burro, que antes era motivo de zombaria e desprezo, agora se tornava um símbolo silencioso de resiliência, de segunda chance e de valor oculto. E enquanto caminhavam juntos pelo pasto, o homem sabia que ainda havia muito a acontecer, que o destino reservava reviravoltas maiores, algo que transformaria não apenas a vida dele e do burro, mas de toda a comunidade que os observava. Mas a verdadeira prova ainda estava por vir. Haveria um momento em que a cidade inteira riria novamente, mas dessa vez, o riso seria transformado em admiração e espanto quando um ato inesperado mudasse para sempre a percepção de todos sobre o burro quebrado e o homem misterioso que ousou acreditar em seu valor. O vilarejo inteiro esperava mais um leilão rotineiro, cheio de risadas e apostas, mas ninguém estava preparado para o que aconteceria naquele dia. O homem misterioso levou Amadeu para o centro do galpão novamente, e as pessoas que antes haviam zombado do burro agora se reuniam para observar curiosas, algumas com sorrisos de escárnio ainda marcando o rosto. O leiloeiro olhou para ele surpreso e perguntou se ele realmente pretendia apresentar o burro mais uma vez. O homem apenas acenou tranquilo, com os olhos fixos no animal que havia transformado em seu companheiro e símbolo de confiança. Quando Amadeu foi colocado à frente da multidão, algo extraordinário aconteceu. O burro, velho e manco, que todos achavam incapaz de qualquer façanha, começou a demonstrar habilidades inesperadas. Ele reconhecia ordens complexas, seguia gestos sutis e interagia com o ambiente de forma que nenhum dos presentes conseguia entender à primeira vista. Cada movimento era calculado, preciso, como se ele soubesse exatamente o que esperavam de um animal inútil e estivesse determinado a surpreender. O murmúrio da multidão cresceu. As risadas foram substituídas por olhares de dúvida e, em seguida, por espanto genuíno. Alguns comerciantes começaram a cochichar. Como ele consegue fazer isso? Esse burro era só sofrimento. A criança de um fazendeiro próximo chegou mais perto, fascinada, quase sem acreditar no que via. Foi nesse momento que o homem misterioso revelou seu plano. Ele não apenas resgatara Amadeu, mas também tinha uma intenção que ninguém suspeitava. Ele anunciou que o burro não estava ali apenas para entretenimento ou para trabalho. Ele era herdeiro simbólico de algo muito maior. Com um gesto firme, abriu um baú que trazia consigo desde sua chegada, revelando documentos, contratos e títulos que demonstravam a intenção de deixar parte de sua herança para o animal e para a fazenda onde Amadeu viveria. A reação da multidão foi imediata. Primeiro incredulidade, depois choque. Ninguém esperava que um burro, que todos consideravam inútil e quebrado, pudesse ser o centro de uma decisão de valor inestimável. O homem explicou calmamente. Ele havia passado a vida acumulando riqueza, mas percebeu que muitas vezes o mundo valoriza o que é vistoso e despreza o que é humilde. Amadeu, com sua coragem silenciosa, resiliência e capacidade de ensinar empatia, simbolizava tudo o que realmente importava. As risadas se transformaram em murmúrios de respeito. Os fazendeiros que antes zombavam estavam agora atônitos, percebendo que haviam subestimado não apenas o burro, mas também o homem que ousara acreditar em seu potencial. Crianças olhavam com olhos brilhantes, e até os adultos mais céticos sentiram algo dentro de si despertar. Uma compreensão de que a verdadeira força nem sempre se revela na aparência ou no passado. Amadeu, de alguma forma, parecia compreender que havia cumprido sua missão. Ele se manteve firme, olhando para o homem misterioso, e relinchou baixinho como quem reconhece a justiça da vida finalmente sendo feita. O burro que ninguém queria, que todos ridicularizaram, havia se tornado um símbolo de esperança, coragem e transformação. Naquele momento, a lição se fez clara. O valor real não se mede pelo que os outros dizem ou pensam, mas pelo impacto silencioso que se tem sobre aqueles que acreditam. O homem misterioso deixou o galpão com Amadeu, não como dono e animal, mas como guardiões de uma história que mudaria a percepção de todos para sempre.
A cidade nunca mais viu um leilão da mesma forma. O burro quebrado agora tinha um nome respeitado, e o homem que acreditou nele se tornou uma lenda silenciosa, lembrando a todos que, às vezes, os mais subestimados são aqueles que carregam o verdadeiro valor do mundo. O tempo passou e a história do burro quebrado transformou-se em algo maior do que qualquer um poderia imaginar. Amadeu, que antes era motivo de piadas e desprezo, agora era tratado com respeito, cuidado e carinho. O homem misterioso não apenas lhe devolveu dignidade, mas também abriu portas para que o burro se tornasse símbolo de resiliência e inspiração para toda a comunidade. A fazenda do homem misterioso se transformou em um verdadeiro refúgio. Amadeu passeava livremente pelos campos, guiando outros animais mais jovens, transmitindo segurança com seu jeito calmo e atento. Pessoas que antes duvidavam do valor do animal agora se aproximavam, fascinadas pela transformação silenciosa e pela paciência do homem que acreditou nele. Crianças vinham de longe para aprender a cuidar dos animais e ouvir a história de coragem que aquele burro ensinava, mostrando que a vida nem sempre recompensa a aparência ou força visível, mas sim coragem, persistência e bondade. O homem, que por muito tempo manteve-se distante e solitário, começou a perceber que sua decisão de acreditar em Amadeu não apenas salvou o burro, mas também mudou a própria vida. Ele fez amizades inesperadas, reconectou-se com vizinhos e viu como pequenos atos de fé e compaixão podem gerar ondas que se espalham muito além do que se imagina. O leilão, que antes era apenas uma lembrança de zombaria, tornou-se uma história contada em cafés e reuniões, um exemplo de que subestimar o outro pode ser o maior erro da vida. Um dia, ao caminhar pelo Campo Dourado pelo sol da tarde, o homem observou Amadeu interagindo com outros animais, cada passo firme apesar da idade e das cicatrizes. O burro, que todos haviam chamado de quebrado, agora irradiava força, sabedoria e dignidade. Havia conquistado mais do que respeito, havia ensinado uma lição de vida a todos ao redor. E então o homem misterioso sorriu, sentindo a paz que somente a certeza de ter feito a coisa certa proporciona. Ele sabia que a verdadeira riqueza não estava nas notas, nem nos títulos ou terras herdadas, mas na capacidade de enxergar valor onde os outros só veem fraqueza. Amadeu, com seu jeito silencioso e fiel, havia cumprido sua missão: mostrar ao mundo que até os mais subestimados possuem uma força que ninguém pode apagar. A fazenda passou a ser conhecida como Campo da Esperança, um lugar onde animais rejeitados encontravam cuidado e onde as pessoas aprendiam que empatia e coragem podem transformar até as situações mais improváveis em histórias de redenção. O homem e o burro lado a lado tornaram-se símbolos de que acreditar no invisível, investir no rejeitado e valorizar o subestimado pode mudar vidas, e que, às vezes, os maiores tesouros estão escondidos à vista de todos, esperando apenas por alguém que saiba olhar com o coração. E assim o burro chamado Amadeu, antes ridicularizado por todos, tornou-se uma lenda silenciosa, lembrando a cada pessoa que passava pelo Campo da Esperança que o verdadeiro valor não se mede pelo que se vê, mas pelo que se sente e pelo impacto que deixamos na vida dos outros. A cidade nunca mais riu do burro. Todos aprenderam que o inesperado pode ser extraordinário e que acreditar nos rejeitados é o caminho para a verdadeira grandeza.